Amados irmãos, queridas irmãs, estamos assim já nos aproximando, celebrarmos com grande alegria a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivenciando o 1º de abril, sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Já estamos concluindo esta quinta semana e que estivemos nos preparando para celebrarmos com dignidade a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje convido sua família, para partilharmos o Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Eles, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procurava Jesus e, ao reunir-se no templo, comentava entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, a liturgia de hoje nos revela a proximidade da paixão e morte de Jesus, decretada no conselho constituído pelos fariseus, escribas e sacerdotes, culminando com a unidade dos filhos de Deus na Igreja de Cristo. O mestre pressentia tudo, sabia de tudo antecipadamente. Por isso, enquanto o seu tempo não estava determinado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus Pai, era conduzido para outros lugares, a fim de cumprir a sua missão redentora e salvífica da humanidade. Jesus se abrigaram numa cidade perto do deserto. Era Efraim. Então, ele se abrigaram lá para estar em sintonia com o Pai e assim preparar-se para o grande desfecho. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, muitos judeus se rendiam diante dos milagres que Jesus realizava e acreditavam nele. Os fariseus, os sumos sacerdotes, então, voltaram a pensar em liquidá-lo para se livrar da possível reação do Império Romano. Veja que o motivo era sempre o mesmo. Esse homem realiza muitos sinais. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, o plano de Deus se realiza com toda maestria, mesmo sem que percebesse que Jesus viera ao mundo não para se tornar rei, mas vítima entrega em holocausto para a salvação da humanidade. Precisava então que houvesse aqueles que despertasse a indignação dos sumos sacerdotes e fariseus para que tudo fosse consumado. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus e também as palavras do sumo sacerdote Caifás
já profetizava o que iria acontecer. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Então perceba que, dessa forma, sem saber, Caifás decretava assim sentença de morte para Jesus como redenção dos homens, como redenção da humanidade inteira. Deus age de acordo com o seu plano e nos faz de seus instrumentos de salvação, mesmo que não percebemos, como foi o caso de Caifás. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, apenas uma palavra que pronunciamos é um sinal que Deus dá ao mundo para que a sua vontade se realize. No entanto, por não compreender assim, ainda hoje, há aquelas pessoas que se incomodam com os sinais de Jesus por intermédio de alguém que foi escolhido como protagonista do plano que o Senhor quer realizar. Nada acontece por acaso. Os sinais de Deus na nossa história também são evidentes. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos num emaranhado de situações e não entendemos o que está atrás de tudo. Mas a confiança de que o projeto de Deus se cumpre sem que nem percebamos é a nossa única arma para nos manter firme na batalha. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje devemos refletirmos. Você costuma captar os sinais de Deus nos acontecimentos de sua vida? E nos momentos de aflições, você desespera ou se coloca diante de Deus? Como devemos receber os sinais de Deus na nossa vida, nas nossas ações? Peçamos ao Pai para que nos ajude a compreender sempre mais profundamente o caminho para nos encontrarmos contigo, que Jesus nos ensinou. Peçamos ao Pai que nos livre também do apego aos esquemas já superados. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, que é Pai, Filho e Espírito. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.